Eu gostaria primeiro de passar a palavra para o Dr. Gustavo Nogueira. Ele é professor da Universidade Federal de Campina Grande. Então, além da sua, do seu notório papel como secretário de Planejamento do Governo do Estado da Paraíba e como presidente do Conselho de Secretários de Planejamento, ele também tem esse background como acadêmico e tenho absoluta certeza que vai nos emprestar a sua expertise, sua experiência como acadêmico e como gestor estadual para esse debate importante que seria o fortalecimento dessas relações no seio do Pacto Federativo e do fortalecimento do Sistema Nacional de Planejamento e Orçamento. Muito boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer o convite que me foi formulado pela Associação Nacional de Servidores de Carreira, Planejamento e Orçamento, na pessoa do seu presidente Eduardo Rodrigues. Para mim, enquanto secretário de Planejamento da Paraíba, mas sobretudo desse instante, enquanto presidente do Conselho de Secretários de Planejamento, é uma satisfação poder estar dividindo esse espaço com os senhores, com o público aqui presente, que verdadeiramente operam na questão do planejamento e dos orçamentos federal, estaduais, eventualmente se estiverem aqui, tem certeza, já cumprimentei alguns, e eventualmente municipais, se aqui estiverem. Cumprimentar de forma destacada, agradecendo antes a mediação de Otávio aqui na mesa, cumprimentar de forma destacada o professor Amado, a quem eu tenho consideração, admiração e estima pela carga, pela bagagem que traz em toda a sua trajetória de vida nessa área. Cumprimentar o colega do Rio Grande, Álvaro Magalhães, cumprimentar também meu querido amigo, fraterno, Márcio Medeiros, do Governo do Espírito Santo. É uma alegria mais estar dividindo essa mesa com vocês. Tenho certeza que sairei daqui muito mais largo nos meus conhecimentos sobre planejamento do que quando entrei. O convite que me foi formulado por Eduardo, ele pediu que nós, na nossa mesa, discutíssemos experiências estaduais na coordenação dos processos de planejamento, orçamento e formas de se melhorar a articulação de planos e orçamentos da União com os estados. Eu vou pedir permissão, posso me levantar um pouquinho? São 15 slides, muito pouco, mas é o costume de falar em pé. E eu listei alguns slides tentando recuperar um pouco do que a gente tem feito enquanto Conceplan, articulado com o governo federal, articulado com os municípios, e a expectativa é essa, que a gente possa ver. Resgatar um pouco a questão da Constituição. A Constituição ela foi absolutamente feliz, né, quando introduziu mudanças significativas, né, trazendo a questão e aliando o orçamento público e planejamento. Ela expressou isso. Além disso, a Carta também tratou de evidenciar as integrações de PPA, LDO e LOA. Então, a gente crava uma evolução significativa nisso, mas fica um desafio muito grande na visão nossa do Conselho de Secretários de Planejamento, na visão também de algumas pessoas que trabalham no governo federal, que é aperfeiçoar essa relação entre União, estados e municípios através de uma agenda comum, né, de gestão e mediante um exercício coletivo que se possa definir estratégias, diretrizes de investimento capazes ainda de superar muitos desafios que esse país de dimensões continentais ainda existe. São visíveis, são muito cruas as desigualdades interregionais e interregionais ainda. E se nós não articularmos essa visão de Estado, essa visão de Brasil, que busque, através de seus programas de investimento, sobretudo, minimizar essas desigualdades, e aí esse é o papel de nós, gestores públicos, fazer isso, e dos técnicos também que operam nessa área, enxergar essa ação articulada nacionalmente, a gente só estará reforçando essas desigualdades que ainda existem. E é essa a tendência que existe no país. Pegar como exemplo, o Nordeste representa 27% da população, um PIB de 13%, e uma participação no orçamento de apenas 11% do bolo orçamentário do país. Peguei um exemplo sobre o Nordeste, porque lá estou, mas posso pegar exemplos de outras regiões também, né? E nós, gestores, precisamos trabalhar intensamente numa agenda articulada nacionalmente que busque minimizar essas desigualdades. Agora, o desafio é como articular isso. Que capacidade nós, do governo federal, dos estados, dos municípios, temos para definir uma agenda comum através de um exercício de discussão, né, coletiva e que enxergue esses desafios.
Algumas críticas hoje que eu faço, absolutamente superficiais e rápidas, porque eu tenho 20 minutos, sobretudo essa que eu acabei de colocar, essa desarticulação existente, né, entre os PPAs federal, estaduais e municipais. Não há absolutamente nenhum alinhamento, as dificuldades são extremas. Se houvesse um esforço nesse sentido, eu acho que nós poderíamos fazer com que as coisas ocorressem de forma mais interessante. Do ponto de vista técnico, a gente enxerga em alguns casos, em alguns estados, também em determinados casos no governo federal, no governo dos municípios, a dificuldade, né, de se fazer os alinhamentos. Não é fácil verificar se os programas e ações orçamentárias são compatíveis com as iniciativas do PPA, então é como se nós tratássemos duas coisas distintas. E olha, a gente às vezes faz um esforço para elaborar um PPA e esquece o PPA e passa para a execução orçamentária seguida, e às vezes ninguém está acostumado a fazer o link, a gente não consegue fazer um monitoramento e só lembra do PPA quando vai fazer uma revisão ou quando tem que elaborar um novo PPA. Então as coisas me parecem um pouco estanques, elas não dialogam frequentemente, permanentemente como deveria ser. Eu até conversando com o professor Fernando, que está aqui, Rezende, que abrilhanta esse auditório pelo conhecimento que tem, eu dizia agora há pouco a ele que nós temos uma incapacidade muito grande, sobretudo nós técnicos que operamos na área de planejamento, de suscitar o desejo, de provocar o desejo também ao decisor e ao gestor. O decisor, o gestor público, o secretário, o governador, o prefeito, ele ainda não se sente seduzido pelo assunto planejamento e, sobretudo, pelo assunto execução orçamentária. O professor dizia agora há pouco a mim que o Brasil abandonou verdadeiramente as questões de planejamento. Resgatou um pouco, né, nos últimos anos, tenta renascer um pouco nos últimos anos, mas ainda de forma muito distante, né? Nós estamos correndo atrás de uma agenda vencida, matando 2 leões por dia, mas ninguém para pensar, para planejar e muito menos para compreender a execução orçamentária. E olha que eu estou dizendo, me incluindo, pessoal, eu não estou criticando na objetividade, não, eu estou me colocando como também ator que opera nesse processo. Os instrumentos de planejamento e de execução orçamentária não seduzem o gestor público. O gestor não se identifica com aquilo é muito complicado, aquelas funcionais programáticas, aquilo é uma loucura para ele entender, e a forma mais cômoda para ele é não querer entender e transferir para a sua área técnica a responsabilidade de eventuais e de decisões desconectadas de um alinhamento estratégico e articulado nacionalmente, que deveria ser. Então, hoje, a classe política e a classe gestora, ela não se seduz por isso. É uma compreensão absolutamente particular minha e uma compreensão de vivência minha também nesse sentido. É tanto que numa pesquisa que Eduardo me passou, e eu tive a oportunidade de observar, feita nos órgãos do governo federal, as instâncias de planejamento e orçamento raramente despacham com os ministros. Raramente despacham com os primeiros escalões. Por quê? Porque é um departamento, uma diretoria, uma gerência técnica, mas não é uma gerência que deveria ser por função estratégica, até porque a função do planejamento é uma função estratégica. E em sendo estratégica, deveria ter assento nas decisões, nos debates, nos alinhamentos, no cotidiano dos gestores públicos. Mas não, são técnicos qualificados, elaborados, bem preparados, né, que estão colocados e que dialogam apenas com 1 ou 2 pessoas que conhecem, quando muito com a secretária ou com o secretário executivo, aquele que tem fundamento. No nosso caso, dos estados, muito pouco, né? Muito pouco com alguém que tem conhecimento, com um secretário aquele que ousa conhecer, e os outros que não conhecem, pelo amor de Deus, um desastre. O que botar aí na cima? Se pedir uma suplementação, seja lá qual foi, dando a caneta em cima, não quer dizer, está certo, é isso, e a pergunta pior diz, está certo? Aí o cara diz, está, ele dando a caneta em cima. Ele não tem a capacidade crítica de conhecer o que é a execução orçamentária. Mas é verdade isso, eu não tenho dúvida disso. Se nós pegarmos, é absolutamente verdade. Por quê? Por limitações de lá para cá e daqui para lá.
De lá para cá, pelo desconhecimento técnico, e daqui para lá pela incapacidade nossa de especificar em linguagem de decisor as ferramentas técnicas que nós temos. E eu não estou pedindo para nós desfazermos o que se tem estabelecido nos nossos normativos, mas sim traduzir aquilo em linguagem que provoque desejo, que dê água na boca, que enche os olhos, que palpite, que temperatura aqueça, né? Não é verdade? E a gente não consegue fazer essa aproximação de lá para cá como daqui para lá. Eu acho que esse é o maior desafio nosso, o maior desafio do nosso país, até porque nós abortamos, esquecemos, deixamos por um segundo plano a questão do orçamento. E não tem governo e não tem ação se não tiver orçamento, se não tiver planejamento e orçamento. Então, não existe. Né? Quando se manda uma lei orçamentária para a Assembleia, é como se tivesse civil livre. Assina e assina qualquer coisa. A responsabilidade é quase de quem elaborou, mas o conhecimento, isso não existe. Bom, avançando, aí tem algumas questões de alinhamento que a gente não consegue. É difícil o acompanhamento da execução e monitoramento dos programas e ações. Não temos essa cultura presente no nosso país, salvo, obviamente, algumas exceções, e exceções bastante interessantes que o país tem, mas a cultura não é presente, porque não é fácil fazer esse acompanhamento. Avançando um pouco mais, né? E aí, nessa discussão, houve uma motivação muito forte do Conceplan e do Ministério do Planejamento de fazermos ressurgir ou criar o que nós chamamos da Renop, não é isso? Vou trazer um pouquinho da Renop para vocês, que seria uma possibilidade de minimizar essa distância da integração federativa Estado, União, Estados e municípios, não é isso? Na formação de uma rede capaz que pudesse otimizar, esquematizar, discutir, aperfeiçoar, né? Compartilhar experiências inovadoras a nível de país e também definir diretrizes e investimentos prioritários. Isso é um desafio que foi muito grande quando pensou-se em construir a Renop. Avançando, essa é uma figura também que foi adaptada. O que se esperava, então, era uma articulação. Onde que é? Aqui. Uma articulação dos PPAs dos estados e municípios. A figura foi adaptada, acredito que daquele ministério, onde, por um lado, buscava-se analisar as intervenções de investimentos, análise das possibilidades de cooperação federativa, identificação de desafios, contemplando os PPAs estados e a construção de um painel de indicadores. Pelo lado dos municípios, a mesma questão, e construir-se uma agenda territorial nacional, num diálogo intenso, numa negociação presente, num debate firme, tentando trazer. Então, esse foi um propósito que nos foi colocado à época, que nós provocamos para a Renop, certo? Essa rede que nós tivemos a oportunidade de fazer com que ela passasse a ter vida a partir de 2012. A Renop ela foi construída nessa perspectiva, tá certo? Ela tem origem num termo de cooperação técnica que foi assinado entre o Ministério e o nosso Conselho de Secretários de Planejamento. Ela traz esses objetivos, sobretudo a integração entre as ações da União, dos Estados brasileiros e também dos municípios. Ela cria grupos técnicos. Essa foi a ideia do surgimento da Renop. Em termos de linha de tempo, a gente assinou com o Ministério do Planejamento esse termo de cooperação em 2011 e em 2012 instituímos uma resolução que exatamente provocou a formalização da rede, e a SOF elaborou uma proposta que nós circulamos com todos os secretários de planejamento e foi enriquecida essa proposta mais à frente, discutindo intensamente com a Eliomar, a equipe de Célia também, o pessoal que estava lá. Vimos a possibilidade também de trazermos os municípios, né, para essa costura e esse diálogo. Tivemos a oportunidade de realizar já 2 encontros. Eu acho que aqui tem um encontro presencial, mas teve outro encontro presencial também, foram 2, aqui está, não sei por que está um, tá certo? Criamos um fórum virtual, né? Temos um grupo de trabalho sobre previsibilidade orçamentária. Desculpa, o segundo encontro foi aqui já em 2013, não é isso? Eu estava fazendo a leitura, né? Já foram 2 encontros, né? Temos um grupo de trabalho que certamente deverá estar apresentando uma proposta já no nosso fórum agora em Gramado, e esse é um primeiro ensaio para tentar fazer com que as coisas se construam, se dialoguem, se debatam, né?
né, de forma mais integrada, estados, municípios e governo federal, para minimizar essas diferenças. Avançando um pouco mais, já para finalizar, os objetivos estão aí, sobretudo o objetivo de integrar, certo? Mas de contribuir para a harmonização de normas e procedimentos, né? Contribuir para o processo de integração do planejamento, reduzir as análises, produzir análises, estudos e diagnósticos, promover qualificação, apoiar deliberações do próprio conceptuante. A ideia de dar vida à Renop foi essa ideia para poder suprir, cobrir, minimizar essa distância dos entes federados com a União, né? Estamos engateando ainda nesse processo. Eu fui um defensor absoluto, os secretários também, o próprio Ministério do Planejamento empenhou-se nisso, a SOF, sobretudo, a SPI também esteve presente. Então, mas esse é um primeiro ensaio de fazermos uma costura articulada através da Renop que nós construímos. Nós temos a estrutura da rede que está disposta aqui, com o comitê, com os secretários, com a Secretaria Executiva estando a cargo da SOF e da SPI, uma rede de colaboradores e grupos técnicos que são constituídos, onde esses grupos elaboram debate, apresentam, sugerem propostas ao Conselho de Secretários de Planejamento, como também ao próprio Ministério. Eu já estou evoluindo para o fim, tá certo? Para cumprir os 20 minutos. Né? Os integrantes são exatamente colaboradores dos estados, dos municípios e do governo. Perfeito, os grupos de trabalho são instituídos por deliberação do comitê e essa é a estrutura da Renop que é a gente. Na linha das conclusões, eu resgatei uma matéria que também foi assinada pelo Conselho de Secretários de Planejamento, pelo Conselho de Secretários de Administração, pelo Ministério do Planejamento, que é a agenda de gestão. E essa agenda não pode ser esquecida. Essa agenda foi fruto de um trabalho intenso entre técnicos dos estados e do governo federal, onde pontuou-se um conjunto de diretrizes, e no caso do planejamento do planejamento, nós tínhamos 2 eixos importantes que foram considerados, e na agenda das secretarias de administração nós foram postos 10 eixos importantes. Um dos primeiros eixos foi esse aqui, o planejamento, monitoramento e avaliação, que nós não podemos perder de vista. Isso, desculpe, eu avancei, que é promover o fortalecimento da função do planejamento, como também o fortalecimento dos sistemas federais e estaduais de planejamento, que englobam a rede nacional e orçamento Renop. Eu acho que esse é o grande gancho, é a grande questão que eu estou colocando aqui nesse diálogo com vocês. Valorizar, né, esse ambiente técnico e fazer com que esse ambiente técnico possa ser a ponte, né, com os níveis decisórios das secretarias, dos estaduais, dos municípios e até mesmo do governo federal. Tem algumas linhas temáticas prioritárias, que são essas que estão postas aí, e a parte também do eixo do orçamento público, promover estudos de elaboração de propostas de aprimoramento da gestão orçamentária e da gestão do gasto público, com esses 4 linhas temáticas. Em síntese, né, e fechando os 20 minutos que me foi conferido, é aquilo que eu digo: o planejamento estruturado e executado com base em uma visão integradora, né, onde os efeitos não ocorram mais na perspectiva de projetos estaduais isolados e desconectados de uma ação planejada e territorialmente articulada. Esse é o maior desafio de nós, gestores públicos. Uma ação planejada e territorialmente articulada. Fica, então, para mim, para o Conselho, para todos nós, eu acho que esse é o grande desafio. Fazermos com que as questões de planejamento não fiquem só também no campo técnico e que estejam, sobretudo, no campo estratégico, no nível de decisão. Que possamos fazer uma ação verdadeiramente articulada. Dito isso, agradeço a atenção e passo para o mediador distribuir com os demais membros da mesa.